Então, quando a gente escolhe em não debater sobre esses assuntos, a gente já escolheu precarizar ele, né? Então, tudo isso é política, é uma decisão política. De comunicar, né, retratar os fatos, para mim, é o essencial. Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? No episódio de No Afronte de hoje, o convidado é o repórter Ariel Freitas. O assunto de hoje é tratar a diferença entre os veículos convencionais e independentes, além de como as redes sociais impactam o jornalismo digital atual. Enquanto profissional que trabalhou tanto na mídia independente quanto na mídia convencional, quais são as principais diferenças entre as duas e o que é possível aprender com cada uma? Então, eu trabalho ainda com a mídia independente, mesmo sendo do jornal Estadão hoje em dia. Eu vejo que a mídia independente, ela também te dá a possibilidade de abordar essas pautas raciais com mais liberdade, assim, foco que tu tem, foco que tem interesse de fazer, né, sem se preocupar com o que a editoria do jornal, o chefe imediato vai pensar sobre a pauta, né. Contudo, eu vejo também, eu trabalhei nas mídias independentes aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, e colaborei com o pessoal acho que era de Salvador. E eu vejo que as pautas raciais, elas são bem, como posso usar a palavra, regionais, assim, também no sentido da cobertura. Por exemplo, agora está acontecendo essa tragédia climática no Sul. E a imagem que o Sul tem, claro que em grande maioria o Sul é um estado branco, isso é inegável e tal. Só que a gente tem uma boa parcela de população gripada e fora as questões que cerca a população indígena, né? Só que a cobertura nacional, quando eu digo nacional, é sempre São Paulo e Rio de Janeiro, porque acaba sendo o eixo da comunicação e também o eixo que o país, tirando Brasília, que o país se move. A imagem que o Sul passa são de questões sempre brancas, assim, né? Então tem essa problemática dentro das mídias independentes, tipo, mesmo que tu tenha essa liberdade para debater questões raciais, a mídia independente desses locais que eu atuei, elas são sempre, te enxergam de forma mais regional. A linguagem vai ser direcionada para São Paulo, Rio de Janeiro, talvez alguma questão de Brasília e também Salvador, que tem uma grande comunicação, né, comparado com Porto Alegre também. A questão do trabalhar em grandes veículos é que tu, como uma pessoa, um homem negro que vem de periferia, a gente sempre está num estado neurótico, assim, né? Não a questão de ser uma pessoa maluca ou conturbada, neurótico de tá sempre aflito. Você nunca sabe quando pode acontecer algo que vai te ser desligado de uma grande mídia convencional, né? Tipo, o jornalismo nessas grandes empresas, ela sofre layoffs, demissões de massa constantemente. Então, como tu é uma pessoa negra e tu vê que a maioria dos teus colegas são brancos, tanto dentro da empresa e também em outras empresas grandes, sempre que tem essas ondas de demissão em massa, tu tá já com a ansiedade lá nas alturas. Então, tem muito... Fica sempre aflito mesmo, fazendo o trabalho certinho e tal. Tu nunca vai deixar esse teu lado neurótico que antes. Mas acho que é essa a grande diferença, assim. Tem lados positivos de tu estar numa grande empresa, porque aí a sua matéria, ela acaba chegando em mais pessoas, o teu trabalho acaba sendo mais reconhecido e tu também consegue inspirar pessoas que vêm de onde tu vem. Então. E o trabalhar na grande mídia e também no terceiro setor te dá a possibilidade de conhecer muitos projetos bacanas, assim, né? Então, tu consegue se envolver, trocar e também amadurecer com isso. Tem pontos positivos nos dois lados, como tem pontos negativos nos dois. Hoje eu prefiro ter eu trabalho no Estadão, mas sempre estou contribuindo com a comunicação comunitária aqui do Rio e de São Paulo, e isso é algo que é de mim, assim, acho que eu não vou conseguir tirar tão cedo, nem quero tirar. Mas eu também acho que é importante a gente buscar um serviço mais estável, assim, porque o que acontece com a comunicação independente? Ela é literalmente independente, então tu acaba que pode passar por um período de pouco recurso financeiro, então isso também te aperta. Já a grande mídia tem todos os seus defeitos, mas já tem o caminho financeiro já consolidado. Assim. De quais maneiras a imprensa pode incorporar tendências que sejam antirracistas? Então, hoje em dia, a matéria que saiu sobre o perfil da mídia brasileira, dos jornalistas brasileiros, mostrou que mesmo com o discurso das empresas de diversidade, de inclusão, ainda há uma
parcela muito pequena de profissionais negros, repórteres, né, dentro dessas empresas. É bem legal, acho que o observatório da imprensa que fez. Então, o que as empresas têm que fazer é realmente contratar a gente, né? E investir em políticas comportamentais dentro da empresa que façam a gente continuar dentro delas, né? Porque é muito fácil, vou contratar um jornalista preto, então os demitidos são 4 jornalistas pretos. Então, tipo, é algo bem grave, assim, né? E esse panorama é assim porque até dentro dessa pesquisa ainda mostra que a maioria dos jornalistas hoje dentro das redações, quem contrata e tal, quem gera um jornal ainda é branco, né? Dentro da faculdade, provavelmente, na tua sala de aula hoje, deve ter mais 4, 5 pessoas negras, que é algo que impacta em todas as faculdades do Brasil. Assim, o jornalismo é um curso que é preenchido por pessoas brancas e é algo que a gente debate bastante para cá também. Então, temos um longo caminho a correr ainda, mas essa questão de a empresa tem que implantar e também manter os profissionais que foram contratados. Agora, o que dá a entender que somente jornalistas pretos e pretas podem falar sobre racismo nos veículos de comunicação? Eu acho que o pessoal tem essa opinião por 2 questões. Querem não se comprometer em escrever sobre racismo, ser algo que eles acham que não é da demanda deles, ou seja, quem tem que falar de racismo é quem sofre constantemente, não quem faz, né? Hoje, dentro das redações, eu acredito que o jornalista branco tem esse receio de escrever, porque também não se importa, porque nunca sofreu também. A verdade acaba sendo sempre nós por nós, né? Mas a minha opinião sobre isso, eu acredito que é uma pauta que tem que ser escrita e debatida por todos. Da mesma forma que tem que ser escrita por homens e mulheres, porque assim a gente consegue ter uma cultura de combate, assim, né? Que é bem importante. Mas hoje o retrato é de quem escreve sobre racismo ou denuncia racismo nessas instituições. Ok, a Michelle denunciou um colega dela. A colega dela vai passar por um desligamento, assim por dizer, mas vai dar 1 ou 2 meses e a Michelle vai ser desligada. Então, acaba que até nesse lugar que a gente denuncia, tipo, vou escrever sobre questões raciais dentro do jornal. Teve um garoto que tem uma coluna legal, acho que é da Folha, acho que é Thiago alguma coisa. Ele escreve, assim, bastante, né? Ele tinha uma coluna bem dedicada. Só que ele começou a escrever sobre essas questões raciais dentro do veículo que ele estava, que tinha, durante 2023, que botaram uma foto sobre um assalto, que era uma mulher, era uma mão negra, mas o assaltante era branco. E aí a pessoa fez uma coluna, 1 ou 2 meses, e informaram que ia encerrar a coluna. Então, até quando tu escreve do teu lugar de fala, tu acaba sofrendo as consequências dentro dessas grandes instituições, né? Então, a mídia independente, por exemplo, tu pode escrever como denúncia, como um desabafo que não vai sofrer as mesmas consequências. Então, a mídia independente ainda é um lugar mais seguro para tu denunciar esses casos. O que não deveria ser amplo nos jornais tradicionais também. Como o jornalismo digital influencia na visibilidade de determinados grupos sociais e na invisibilidade de outros? Eu acredito que hoje o jornalismo é digital, né? Assim, por dizer uma diferença, assim, o jornalismo digital, pelo que eu lembro dos conceitos da faculdade, que eu saí da faculdade por uns 4 anos, a gente tinha uma distinção com o físico e digital, ainda segue nessa linha, de acordo ainda, né? Então, hoje em dia, acho que não tem tanta diferença entre os dois, mas quando a gente fala do digital e de grupos, que beneficia uns e exclui os outros, acredito que é mais de rede social, né? As redes sociais hoje, que hoje também tá bem interessante após a compra do Elon Musk do X, né? E hoje em dia o Twitter se tornou um lugar onde o discurso de direita, extrema direita, na verdade, ele é bem evidenciado e ele ganha mais alcance. Isso já tem matérias que mostram esses dados e chega a ser absurdo o que se transformou, assim, né? Então, dentro desses algoritmos de rede social, tudo depende do que a ferramenta vai te entregar. Por exemplo, o Instagram e o Facebook, que é da Meta, o algoritmo é mais o que tu curtiu, assim, né? Então, se tu segue pessoas que falam
questões raciais, que falam sobre direitos humanos, ou fazem matérias de saúde, ou política, essas questões, o Facebook e o Instagram ainda te entregam de certa maneira razoável. O Twitter já tá bem mais diferente. Para tu acompanhar essas pautas que a pessoa se importa, e de grupos específicos, tu tem que sempre usar a barra ali seguindo, né? Que geralmente não é a que a gente usa, a gente abre o Twitter e já vai direto para você. Tu tem que botar no seguindo. Então acaba que a gente às vezes até esquece de voltar pro seguindo e consome muito conteúdo da extrema direita. Hoje o meu Twitter chega a ser até um pouco, porque o Twitter atual, eu tenho os conteúdos que chegam até mim são conteúdos de extrema-direita. Todos os conteúdos que ele faz chegavam até mim. Então, eu trabalho com checagem de informação hoje. Acaba que a maioria dos conteúdos que ele chegava, eu tinha que passar por serviço para checar, porque teve muito conteúdo que ele distorceu ou mentiu, então acabou prejudicando. Mas respondendo a tua pergunta, o jornalismo digital dentro das redes sociais, ele possibilita que influencers, que empresas grandes, parcerias, evidenciam uma causa. A gente pode pegar a questão da enchente do Rio Grande do Sul como um belo exemplo. Teve muita doações do Brasil todo, então é algo bem legal até. E ela partiu a partir de, claro, os jornais nunca deixaram de acompanhar, isso é um fato. As emissoras, todos os jornais conseguiram acompanhar desde o início, assim. Mas a linha de doações, assim, de vaquinhas, de Pix, começou nas redes sociais. Então, isso veio a partir de grupos que foram afetados, pessoas que sentiram que tinham que ajudar, e também influencers, né? Então, nesse campo digital, da rede social, não tem só coisas ruins também. Dá para criar um gatilho que faça uma pessoa que mora do outro lado do mundo acreditar no teu trabalho, acreditar que pode te ajudar e evidenciar a tua pauta, assim, né? Então, esse caminho é bem interessante. De quais maneiras a imprensa como um todo fomenta o racismo estrutural na veiculação das suas notícias? Sim. Então, a gente volta para aquele tópico que a gente estava falando há uns minutos, de a questão das empresas jornalísticas hoje ser, sei lá, a gente pode botar em 80% da empresa é branca. Não é um número que tem uma pesquisa de fato, mas o número que a gente tem hoje é que 20% dos jornalistas no Brasil são negros, né? Então, essa questão do racismo estrutural dentro das redações, ela é muito forte, porque a estrutura das redações, pessoas brancas, né? E isso também contribui para que a cobertura sobre corpos negros, questões que envolvem saúde da população negra, questões que envolvem a finança da população negra ou a questão de crimes, acaba sendo feito de forma meio que desleixada e meio que inviabilizada por essas questões, assim, né? A nossa comunicação brasileira, ela é bem branca e rica, né? Branca, rica e classe média. Então, tem essa dificuldade, assim. Qual é a função do jornalista na sociedade brasileira? Então, teoricamente, a nossa função seria comunicar a realidade, né? Só que hoje em dia a gente percebe que não é bem assim. A gente também tem o poder de formar opiniões e construir narrativas. A gente vê isso acontecendo frequentemente. Agora, a questão da enchente do Rio Grande do Sul. Tem uma grande parte da mídia, entre aspas, independente, que não são independentes, que elas recebem dinheiro para fazerem disseminação de conteúdos enganosos, elas estão construindo uma narrativa que no Rio Grande do Sul, que de fato há uma grande proporção de pessoas ajudando pessoas, que seria entre aspas, do povo pelo povo, mas quando a gente faz esse discurso e coloca do lado que agentes públicos, tipo, ou militares não ajudaram na enchente, no resgate, na evacuação, a gente comete dois atos. Primeiro, a gente mente, uma desinformação, mas a gente está construindo uma narrativa que o governo não presta, que realmente eu acredito que o governo estadual cometeu, o estadual e o municipal de Porto Alegre, e também outros municípios cometeram crimes de responsabilidade. Isso provavelmente vai ser investigado claramente, mas o discurso que eles estão tentando fazer é criar uma narrativa que o governo federal, tanto que todas as críticas que estão acontecendo no Sul não estão sendo direcionadas, isso nos de mídias
entre aspas, independentes, como a Revista Oeste, o Jornal Cidade, que são veículos que são conhecidos aqui como veículos que disseminam desinformação, eles estão trazendo esse discurso que é o povo pelo povo e que o governo federal é ocupado, porque as eleições estão chegando, então isso já começou a ser um clima de eleitoral, o que para mim é um desastre. Então, respondendo a tua pergunta, que eu começo a dar várias voltas, eu acredito que o jornalista hoje no Brasil ainda temos o papel de comunicar, né, retratar os fatos, que para mim é o essencial, mas cada vez mais mostra que o poder que as redes sociais estão dando para alguns comunicadores e jornalistas também no construir alguma narrativa, o que é muito perigoso também, tem que ter cuidado nesse momento. Então, acho que seria por aí. Também tem a questão que eu sempre acreditei também, acredito que a gente também tem um papel de transformação social, assim, como eu trabalhei no Voz das Comunidades durante 1 ano e 5 meses, eu vi muitas das minhas matérias mudando a vida de alguém, assim, saca? Tipo, era uma pessoa que precisava uma vaquinha para viajar para o outro lado do país para fazer um curso de teatro, para participar de um campeonato de balé, ou reconstruir a sua casa, ou até matérias mais simples assim do dia a dia. Um poste caiu dentro de alguma localidade de uma favela, ou faltou água, um buraco. Aí você escreve uma matéria, dá 1 dia ou 2 dias depois já consertaram, e aí eles te respondem sobre a demanda. Então, eu acredito que ainda temos isso dentro do jornalismo comunitário e independente, esse papel de transformador social, assim, o que é bem legal. Assim, os moradores te procuram para conversar sobre histórias, te indicam. Geralmente, quando tu está imerso nesse mundo assim, de territórios, as pautas chegam até a ti, teu número já vira conhecido, o número desconhecido te liga, uma pessoa na rua te vê, já te fala. Então, isso mostra que o jornalismo ainda tem essa ferramenta como porte forte, assim, né? É porque o jornalismo desumaniza corpos negros nas coberturas de racismo. Então, essa pergunta é algo que a gente também conversou já, mas é bem importante ser debatido. A gente, como pessoas negras, a gente vê o tratamento que a comunicação nos passa sobre esses casos de morte, né? A gente acaba sendo um número, uma estatística, não temos rostos, a gente, às vezes, temos um nome no jornal, mas aí você vai ler o texto completo, é algo totalmente bizarro. Por exemplo, aqui no Rio acontece muito esses casos infelizmente, né? Esses casos de morte de um jovem negro. Acaba que sempre, mesmo que a pessoa esteja trabalhando, vamos supor que o Ariel foi morto enquanto fazia uma entrega de iFood. Vão botar alguma forma de desumanizar o meu corpo ou a minha própria morte. Então, tipo, tu morre 2 vezes, assim por dizer, né? Fisicamente e moralmente. E isso é bem complicado. E sempre procuram formas de legitimizar a tua morte, né? Por exemplo, a Michelle... não nem usa teu nome, fica o tempo. A Marielle, por exemplo. A Marielle, quando foi morta, a vereadora, colocaram que ela era mulher de traficante. Ou quando o jovem Thiago foi morto no Jacarezinho, botaram que ele tinha passagem policial. Então, tipo, sempre buscam formas de legitimizar a sua morte, como, ele morreu porque ele mereceu. Ele morreu, porque ele já tinha feito alguma coisa errada em 2000 e Cristo. Então, isso são formas de sempre estar desumanizando nossos corpos, assim, né? Mas, é que eu acabei de ser do expediente, eu fico mais ou menos assim. De forma geral, os nossos corpos negros são desumanizados por questões racistas, sim. Os jornais, como eu disse, da grande mídia, são compostos por pessoas brancas que saíram da faculdade, e elas foram com seu ciclo social preenchido por brancos, que também possuem uma aquisição financeira diferente, que tiveram uma criação diferente, no sentido de que estão sempre nos melhores lugares, com as melhores pessoas. Então, para eles, quando uma pessoa que é de fora dessa realidade, uma pessoa negra, morre, elas não vão se sensibilizar com aquilo, vão sempre martelar que foi um corpo descartável. E para a sociedade brasileira, infelizmente, o corpo negro é um corpo descartável, né? É uma morte que tu
pode buscar formas de legitimizar ela. Por exemplo, até acho que foi 3 dias atrás, saiu a notícia que teve um caso aqui na Providência, Morro da Providência, um policial matou um adolescente e ele foi gravado adulterando a cena do crime. Ou seja, gravaram ele botando a arma na mão do jovem negro morto e disparando 3 vezes a arma. E aí no tribunal os militares inocentaram os agentes. Ou seja, até quando a gente tem provas dessa chacina, desse genocídio contra a população negra e periférica, quem julga os assassinos são superiores deles, militares julgando militares. Acaba que passa batido e mais um corpo no espelho, vai dar 1, 2 semanas, todo mundo esqueceu, e é isso. Então é bem complicado. Dentro do jornalismo, enquanto modo de veicular as notícias, a questão é possível frear a difusão das agendas necropolíticas e passar a dar nome para as pessoas que são vitimadas pelo racismo estrutural? Boa pergunta. Então, acredito que passa muito por essa política de inclusão e diversidade dentro das redações e também a questão de manter os profissionais que vão denunciar isso, né? Acontece muitas vezes de pessoas que estão cometendo esses crimes raciais, essas políticas de necropolítica, como tu citou, elas também são protegidas pela grande mídia, assim, né? Dependendo de que elas são dentro da sociedade. Se é um policial, se é um servidor, se é um juiz, né? Ou até, se a gente for mais profundo nessas questões, se for uma empresa que financia o jornalismo naquela região. Então, você vai ver que dentro desse nicho, tu tem que pisar em ovos, não pode denunciar uma realidade. O que está acontecendo agora, estão começando, que estou acompanhando as notícias, estão começando a debater se foi negligência que aconteceu na enchente, né? Mas nas primeiras semanas, nenhum momento era direcionado esse discurso dentro das redações. Era sempre, não é momento de politizar, não sei o quê. Até colunas de repórteres falando sobre isso, não é momento de política. Sendo que tudo que move o Brasil, que move a comunicação, que move a sociedade é a política. É a percepção. Então, quando tu opta em não politizar um assunto, porque isso acontece... chacinas violentas, chacina já é violenta, né? Porque isso acontece chacinas em bairros periféricos, porque só acontece a apreensão sem disparar um tiro nas zonas nobres, como o caso lá da Barra da Tijuca, que apreenderam 117 fuzis sem um tiro. Então, tudo isso é política, uma decisão política. Então, quando a gente escolhe em não debater sobre esses assuntos, a gente já escolheu precarizar ele, né? A gente não precisa debater sobre o genocídio da população negra ou sobre a pouca inserção de jornalistas negros no mercado. Vamos manter a nossa linha editorial assim. Eu vejo que é um discurso, não posso usar a palavra, quando falam assim de nossos corpos negros, é um discurso, morreu porque é bandido. Seria algo mais ou menos assim, sabe? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, cara. Foi bem legal o bate-papo. E é sempre bom, assim, estar conhecendo novas conexões, assim, fora do eixo, assim. Assim, quando a gente está no Sul, eu lembro quando eu era estudante, eu já ficava olhando, assim, os outros estados, porque acontece que, infelizmente, as nossas escolhas morando aí são poucas, né? Vou tentar a sorte em trabalhar em 3 veículos, que seriam o Correio do Povo, a RBS, a SBT e Band são pequenas, assim, na minha percepção de contratação. Obrigada. Foi nada, eu que agradeço, Michelle. Não deixe de clicar no botão seguir e conferir as atualizações em meu Instagram e YouTube, @michigarcias. Nos ouvimos por aí.